Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem e focados no seu crescimento pessoal e profissional. O nosso público-alvo é composto por alunos, professores, curiosos e interessados nos temas científicos e tecnológicos. Hoje nós trouxemos uma questão na área de física, sub-área cinemática, no conteúdo de movimento uniformemente variado. Essa já é a questão de número 6. Questão da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com o seguinte enunciado. Um automóvel parte de um posto de gasolina e percorre 400 metros sobre uma estrada retilínea, com aceleração escalar constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, o motorista começa a frear, pois ele sabe que 500 metros adiante do posto, ou seja, do ponto inicial, existe um grande buraco na pista. Sabendo-se que o motorista, durante a freada do carro, tem aceleração escalar constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o carro, alternativa A, para 10 metros antes de atingir o buraco. Alternativa B, chega ao buraco com velocidade escalar de 10 metros por segundo. Alternativa C, para 200 metros antes de atingir o buraco. Alternativa D, chega ao buraco com velocidade escalar de 5 metros por segundo. Ou alternativa E, para exatamente ao chegar no buraco. Notem que nós temos, tanto na parte 1 do exercício, na parte inicial do exercício, onde ele acelera, tanto na parte 2 do exercício, ou seja, a parte onde ele freia, nós temos aceleração. Se nós temos aceleração, o movimento em questão é um movimento uniformemente variado. Lembrando que a aceleração é uma grandeza vetorial, ou seja, nós precisamos de módulo, direção e sentido. Sabemos também que a aceleração é a rapidez com que a gente varia a velocidade. Quando nós temos uma aceleração positiva, em geral a velocidade aumenta e a gente diz que estamos acelerando. E quando nós temos o sinal negativo, nós temos um decréscimo na velocidade e nós popularmente dizemos que nós estamos freando. Para calcular a aceleração, eu vou dividir a velocidade pelo tempo, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade oficial é o metros por segundo ao quadrado. Nós temos diversas equações no movimento uniformemente variado. Nesse momento nós vamos citar a equação de Torricelli, que é a equação que envolve a velocidade, a aceleração e a posição, mas não envolve o tempo. A equação é o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a posição final, menos a posição inicial. Quando nós temos uma trajetória na forma de linha reta, nós então dizemos que o movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Para facilitar o entendimento do exercício, nós vamos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte é onde eu acelero, a segunda parte é onde nós freamos. E a primeira parte, ela me diz o seguinte, que um automóvel parte de um posto de gasolina e percorre 400 metros. Logo aqui nós já temos as primeiras informações. Se ele parte do posto de gasolina é porque ele estava parado, logo a velocidade inicial é igual a 0. A posição final é igual a 400 metros. Aqui nós vamos considerar a posição inicial igual a 0. E no enunciado nós temos que a aceleração é escalar e constante com um módulo igual a 0,5. E aqui nós precisamos saber com qual velocidade ele termina após ele andar os 400 metros. Notem então que nós não temos a grandeza tempo. Quando nós não temos a grandeza tempo, nós utilizamos a equação de Torricelli. Fazendo a substituição dos valores, velocidade final ao quadrado é o que eu quero saber, é igual à velocidade inicial, que é 0, 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes a aceleração é igual a 0,5, vezes a variação da posição, ou seja, a posição final, que é igual a 400 metros, menos a posição inicial, que é 0. Sendo assim, então, a velocidade final ao quadrado é igual a 0 ao quadrado 0, 2 vezes meio é 1, 400 menos 0 é 400, 400 vezes 1 é igual a 400. Logo, a nossa equação se reduz a velocidade final ao quadrado
igual a 0 mais 400. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz, então a velocidade é igual a raiz de 400 e raiz de 400 é igual a 20 metros por segundo. Ou seja, ao final de 400 metros, a velocidade do carro é igual a 20 metros por segundo. Na segunda parte da questão, nós temos o seguinte. Em seguida, o motorista começa a frear, pois ele sabe que 500 metros adiante do posto existe um grande buraco na pista. Então vamos começar a extrair as informações. Então a posição final dele é: do posto até o buraco são 500 metros, mas eu já andei acelerando 400 metros. Então a posição final é 500 menos 400, que é igual a 100 metros. Porque observem, do posto até o buraco nós temos 500 metros, mas nós já andamos acelerando 400 metros na parte 1. Logo a posição final é de 100 metros, 500 menos 400. Sabendo-se que o motorista, durante a freada do carro, tem aceleração escalar constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado, então isso aqui é a aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que, nesse caso, nós queremos saber como estará o carro depois de 100 metros, ou seja, qual vai ser a velocidade final dele, e para a segunda parte, a velocidade inicial da parte 2 nada mais é do que a velocidade final da parte 1, que é igual a 20 metros por segundo. Nesse caso aqui, mais uma vez, nós não temos a variável tempo. Em decorrência disso, nós vamos utilizar a equação de Torricelli. Fazendo a substituição, velocidade final ao quadrado é o que nós estamos buscando, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 20, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2, vezes a variação da posição, que é 100 metros menos 0. Sendo assim, 20 ao quadrado é igual a 400, 2 vezes menos 2 é igual a menos 4, menos 4 vezes 100 menos 0, 100 menos 0 é 0, menos 4 vezes 100 é menos 400, e aí nós encontramos então que a velocidade final, 400 menos 400 é igual a 0, raiz quadrada de 0 é 0. Então observem que no final dos 100 metros, o carro chega e para. Sendo assim, ele parou antes de chegar no buraco, porque a velocidade final dele aqui, depois de 100 metros, com uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, é igual a 0. Retornando então para as nossas alternativas, alternativa A, para 10 metros antes de atingir o buraco? Não, ele para em cima do buraco. Chega ao buraco com velocidade escalar de 10 metros por segundo? Não, ele chega ao buraco com velocidade de 0 metros por segundo. Para 20 metros antes? Não. Chega ao buraco com velocidade escalar de 5 metros por segundo? Não, nós vimos também que ele chega com velocidade igual a 0. Para exatamente ao chegar no buraco? Sim. Então a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. Para finalizar, lembrem que o projeto Ciência e Vida também está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam por lá. Até a próxima!